E hoje, abre a tua Bíblia, então, na carta de Paulo aos Colossenses. Nós vamos estudar dos versos 5 a 17. Tá bom? Dos versos 5 a 17. Pastor Gerson, semana passada, ele estudou até o verso 4. E hoje eu quero conversar, então, com você dos versos 5 ao 17. Domingo passado, o pastor Gerson falou dos sinais de uma conversão verdadeira, não é isso? Sinais. E o tema de hoje é renúncia. Você pode repetir? Vamos lá? Só as mulheres agora. Só os homens presentes. Olha só, muito bem. Só quem é bonito agora. Renúncia. Aê, graças a Deus tem bastante gente bonita nessa igreja. Renúncia. E vamos conversar como bons presbiterianos independentes que somos, 3 pontos. Então, preste atenção. Ei, preste atenção. Nós não vamos ficar aqui 25 minutos, meia hora, máximo. Eu quero desafiar você a prestar atenção. E me permita, se você conversar, eu vou falar assim, ei, você aí conversando, você já sabe que é com você, tá bom? E se você continuar conversando, eu vou falar, ô Jezabel, ô Nabucodonosor, chega de conversar, porque o tempo é curto, tá bom? Renúncia, ponto 1, o quê? Eu sei que tem alguns que não enxergam, é porque eu daqui quase não estou enxergando, mas o problema é meu, porque a letra está grande. Renúncia, o quê? Então, o que é renúncia? Ó, versos 5 e 8. Versos 5 e 8. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Verso 8. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas. Nós vamos ficar com 2 expressões aqui. Façam morrer e abandonem. Repita comigo, façam morrer. Abandonem. Mais uma vez, façam morrer. Abandonem. Segundo o apóstolo Paulo, né, a teologia é uma maneira prática de olhar para Deus, de entender aquilo que Deus fez, faz, ensina, e colocar em prática. Diga para quem está do teu lado assim, você precisa colocar a palavra em prática. Pode falar. É muita coisa, né? O apóstolo Paulo, ele trabalha com essa ideia de mudança de comportamento. Se não houver mudança de comportamento, se não houver mudança de atitude, a teologia, a maneira como se vê Deus, é bobagem, não serve para nada, presta atenção. Se a maneira como nós olhamos para a palavra de Deus, se a maneira como nós estudamos, entendemos, buscamos entender aquilo que Deus nos revelou, não provocar em mim e em você mudança de comportamento, mudança de atitude, ela não serve para nada. É só mais uma coisa qualquer na sua vida. Então, se eu começo a aprender, se eu entendo, se eu olho, se Paulo fala, ensina, e eu não mudo, é que nem a pessoa que vem para a igreja. Ó, já é um grande desafio, eu quero parabenizar você que está aqui. Já foi um grande desafio levantar hoje cedo, não foi? Fala a verdade. Depois de uma semana lascada aí de trabalho, hein? Eu não sei você, mas essa semana minha foi a última semana lá na caixa, né? Quando você tem que ajustar, você tem que bater a meta, é a última semana. Para mim, lá na caixa, sempre termina na última sexta-feira do mês. Então, foi aquela loucura. Loucura. E você conseguiu estar aqui hoje. Diga para quem está do teu lado aí, parabéns por você ter vindo. Diga mesmo. Agora diga assim para quem está do teu lado. Já que você veio, pode falar, já que você veio, presta atenção. Para de conversar comigo.
Não me atrapalhe. Entendeu? Entendeu a dica? Você já veio, você já está aqui. Presta atenção, meu irmão. Não deixa nada tirar a sua atenção. Seja sua namorada, seu namorado, seu marido, seja a criança da frente. Criança é criança, mas não deixa tirar a tua atenção. E o Paulo trata isso com a igreja, com as várias comunidades, para quem ele escreve, inclusive Colossos. Ele diz assim: se não houver mudança na prática, no pensamento, nas atitudes, não adianta nada. Não adianta nada. O Paulo fala por várias vezes que ele não está preocupado com santidade cerimonial, a pureza cerimonial, que era muito comum, era muito usual no judaísmo. Era exigência de Deus, mas o povo começou a praticar só por praticar. Tem gente que vem na igreja porque vem na igreja. É assim na nossa denominação e em tantas outras. Está acostumado, a mãe acorda, o pai acorda, ele vem, tá bom, eu vou lá. Veio por vir. Assim como era no passado, questões cerimoniais. O Paulo não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a mudança de comportamento, a mudança da mente, com a mudança das atitudes. No verso 20 do capítulo 2, o Paulo diz assim, se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Lá no capítulo 2 a gente conversou sobre isso. Se Cristo já livrou vocês desses rudimentos, dessas regras, por que vocês continuam insistindo nessas regras? Lembra qual era um dos problemas da igreja de Colosso? Aquele aspecto judaizante que muitos queriam trazer e uma certa religiosidade, um negócio assim meio místico que começava a rolar lá naquela igreja. E o pessoal começou a inventar, especialmente algumas doutrinas e teologias dos anjos. Para o meu anjo vir e fazer o que eu preciso, eu acendo o incenso de canela, deixo 4 horas, depois eu tiro, e aí boto lá uma bala de coco, e começaram a dar ouvidos às outras religiões, a outras práticas, e começaram a querer trazer para dentro da igreja. Isso estava acontecendo lá em Colossos. E por mais interessante que seja, se a gente prestar atenção, isso continua acontecendo nos nossos dias. O que é que a Bíblia fala da toalha ungida do suor do pastor? Vocês já viram lá na Bíblia? Viram ou não viram? Não. Mas tem gente que pratica isso. A rosa usada para tal... Vocês já viram isso? Viram na Bíblia isso? Mas tem gente que pratica. E eu estou falando de igrejas que se dizem cristãs, evangélicas. Começam a importar práticas. Esse é o cuidado com a igreja de Colossos, esse é o cuidado com a gente. Então Paulo está dizendo, se vocês já foram libertos por Cristo, por que vocês se sujeitam a isso? E é esse comportamento de mudança, de transformação, de metamorfose, que o Paulo ensina, ele insiste. Então, quando a gente olha para essas duas expressões, né? Renunciar, verso 5 lá, façam morrer. Dá uma olhada na sua Bíblia aí. Façam morrer, ou em algumas versões diz mortificai, não é isso? Lá no verso 8, abandonem. O que implica, o que significa, o que é importante, o que tem que ser definitivo? A luta mental, a luta emocional, a luta espiritual, para que a gente abandone, para que a gente faça morrer aquilo que não agrada a Deus. Renunciar é dizer, não quero mais. Não quero mais, não me pertence mais. Quem tem 20 reais aí? Alguém tem 20 reais? 5 aí na carteira? Tem? Você quer renunciar esses 20 reais para mim? Pensa bem.
Você entendeu o que significa renunciar? Você vai pegar esses 20 reais da sua carteira, seja para mim, seja para qualquer pessoa, você vai entregar, não vai mais ser seu, não vai mais te pertencer. Entendeu o que é renúncia? É isso. É entregar, abrir mão, é não se envolver mais. É fazer morrer, é abandonar. E uma coisa interessante dessas duas expressões é que eles foram escritos no grego antigo, grego arcaico. Tempo verbal, quem ainda lembra do tempo verbal lá da escola? Lembra do tempo verbal? É aquele estudo que a gente faz quando a gente trata da questão do verbo, em que momento a ação acontece. E esses dois verbos, eles estão no grego antigo que chama aoristo. Sabe o que significa? Presta atenção. É uma ação pura e simples. Ela não tem fim. É algo que vai acontecer quando? Sempre. Quando um verbo no grego antigo está no aoristo, significa é uma ação que vai continuar para sempre, sem fim. Não tem marcação de tempo, de término. Então, faça morrer até quando? Para sempre. Abandonem até quando? Sempre, para sempre. Uma outra coisa que eu preciso falar aqui, nessa questão que também o autor toca. Natureza terrena, natureza humana, velho homem, novo homem. Aqui nesse começo aqui, o Paulo, para os colossenses, o Paulo começa a introduzir essa questão aqui, da velha natureza, do velho homem, da nova natureza, do novo homem. Ele começa a apresentar aqui a ideia de abandonar o pecado. Quem é da velha natureza, cultiva o pecado, gosta do pecado, satisfaz-se com o pecado. E pecado, o que é pecado mesmo? Eu estou falando de pecado, mas de repente eu não sei nem se você lembra o que é pecado. O que é pecado? Tudo o que desagrada a Deus. Presta atenção. Tudo o que desagrada a Deus. Espera aí, pastor, então, de repente, ir a um shopping pode ser pecado? Pode. Se você está colocando aquilo como primeira coisa na sua vida. Assistir uma novela, um programa de televisão, pode ser um pecado? Pode. Se de repente aquilo está ocupando o lugar de Deus. De repente, o amor ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, pode se tornar um pecado? Pode. Se o amor a eles ocupar o lugar de Deus. Entendeu? Então, o velho homem, a velha natureza, deseja, satisfaz, gosta e se agrada do pecado. Outro dia eu vi uma pessoa na rua, e ela estava assim. Já viu? Já fez? Escolhendo o melhor ângulo, né? Eu acho que o meu melhor ângulo seria bem aqui, só o rosto assim, né? Não pode aparecer o resto. Mas lá estava a pessoa, e não estava nem aí para quem estava do lado. Há 15 anos atrás, a gente chamaria ela de louca, de doida. Mais, né? Se você vê alguém na rua, né, há 20 anos atrás, você fala, o que é isso? Hoje a gente já não liga tanto, mas ela está lá. E o que isso reflete muitas vezes? Um culto ao ego. Conhece o ego? Todo mundo tem ego. Alguns grandão, alguns são magrinhos, mas tem um ego grande. O ego é tudo aquilo que a gente quer, aquilo que é o nosso desejo, a nossa vontade. O Paulo, então, ele começa a apresentar essa luta contra aquilo que
agrada a Deus e aquilo que desagrada. Por isso que ele vem com essa ideia de renunciar. É isso. Renúncia é abrir mão. É abrir mão. Então, se nesse ponto aqui o Paulo começa a tratar disso, da renúncia, da morte, do velho e do novo homem, no próximo ponto, que é o ponto 2, põe lá para nós, Felipe, ponto 2, onde eu vou renunciar, eu vou abrir mão, em que lugar? Para isso a gente vai ler de novo os versos 5, o 8 e vamos acrescentar o 9 agora. Só que agora eu vou ler completo, tá bom? Portanto, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. Velha natureza, tá bom? E aí o Paulo elenca, ele cita imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Pulando lá para o verso 8. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros. Fica aí no comecinho do verso 9. Se no verso 5 e no verso 8 as expressões façam morrer e abandonem, implica em renunciar a algumas coisas. O verso 5 fala da imoralidade sexual, impureza, paixões. O Paulo vai falar de uma renúncia a um mal, uma maldade sensual. Todas essas expressões aí, ó, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, tudo isso está relacionado à questão sexual. Isso a gente precisa entender, prestar atenção nisso. Tudo tem a ver com a questão sexual. E aí o Paulo acrescenta outros dois aspectos. Aliás, um aspecto, avareza, que é idolatria. Vamos começar desse último aí. Por que a avareza é idolatria? Você sabe o que é avarento? Você sabe o que é avarento? Avarento é aquele que nunca gasta nada com nada. Eu não estou falando de pessoa econômica, hein? Não confunda pessoa econômica com avarento, tá bom? O avarento, ele se torna escravo dos bens que ele tem. O avarento não quer gastar R$1, por quê? Porque é dele esse R$1. Os muito antigos, quando a gente ainda só tinha algumas opções de televisão aqui, vão lembrar do Nonô Correia. Não sei se você lembra do Nonô Correia. Nonô Correia é um personagem de uma das novelas da Globo, em que ele era extremamente avarento. Ele era muito rico, mas ele era extremamente avarento. Porque ele queria o bem, o patrimônio, pelo bem, pelo patrimônio. Por que o Paulo diz que isso então é idolatria? Porque quando alguma coisa, seja o que for, ocupa o lugar de Deus, é o pecado da idolatria. Eu começo a adorar, a cultuar o que não é Deus. Eu posso ser um idólatra, colocando o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, lá no altar e deixar eles lá como Deus? Sim. O avarento faz isso com os bens. Interessante. E por que o Paulo coloca essa questão da avareza num grupo de pecados relacionados com a sexualidade? Porque o Paulo está tratando agora de uma mudança, de uma renúncia, que tem que acontecer no indivíduo. É uma mudança que tem que acontecer na prática, no comportamento do indivíduo. Aquilo que acontece ali entre o indivíduo e Deus, no máximo uma outra pessoa, quando um desejo sexual, ele evolui, porque você pode ter um desejo, você olhou para alguém, achou alguém lindo, maravilhoso, nossa, que moça bonita, nossa, que moço bonito, isso pode acontecer? Claro, tem gente bonita no mundo. Quando que isso começa a virar pecado? Quando a gente começa
Desejar, maquinar na mente, no coração. Puxa, ai, se eu saísse com ela. Ah, se eu saísse com esse. Ah, mas e a minha esposa? Ah, azar dela, não viu. Ah, e o meu marido? Ah, não tem problema. Que os olhos não vê, o coração não sente, não é isso? E aí começa a maquinar. Começa a planejar. Então, Paulo está tratando aqui nesse começo, nessa questão da renúncia, de pecados que dominam o indivíduo, a mente da gente, o coração da gente, de cada um de nós. Por isso que ele coloca idolatria, imoralidade sexual, impureza, maus desejos. Ele coloca tudo no mesmo grupo. E claro que ele estava escrevendo para a igreja de Colossos. Então, esses problemas estavam acontecendo lá. Vocês entendem isso? Entendem? Paulo, então, está tratando de, olha, mudem o comportamento de vocês. Passem por uma metamorfose na mente e no coração. Renunciem a todos esses tipos de coisa. Renunciem a tudo esse tipo de coisa. No verso 8, quais são os outros pecados que o Paulo vai tratar? Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, não mintam uns aos outros. Se é que a gente pode fazer alguma classificação de pecados, se é que a gente pode fazer, os pecados lá do verso 5 são pecados individuais, que o indivíduo comete no máximo ele mais outra pessoa. Estão entendendo? Já aqui, são pecados que as pessoas cometem no grupo, com outras pessoas. Quando você fica irado com quem? Tem umas pessoas que às vezes ficam iradas consigo mesmo, né? Pô, você não consegue emagrecer, olha no espelho. Então, tudo bem, mas não é disso que eu estou falando. É daquela pessoa que veio para a comunidade e ele é irado, ele fica irado com todo mundo. Ele comete esse tipo de pecado na igreja, na vizinhança, no trabalho. A maldade, né? É uma palavra grega, kakian, não sei se é bem essa expressão, mas é aquela intenção de causar dano. Causar dano a quem? Aos outros. Causar dano ao vizinho, ao colega do trabalho, da escola, na igreja. Então, Paulo vai tratando dessas questões, que são desses pecados que são realizados agora no grupo, socialmente. Palavra obscena, né? Ou seja, cuidado com o jeito com que você fala. E não é só palavrão, não. No grego também, essa palavra, né, de palavra obscena, uma das traduções dela é blasfêmia. Nós acabamos usando a palavra blasfêmias para ofensa contra Deus, né? Isso virou, as palavras elas vão ganhando no decorrer do tempo, elas vão ganhando determinado significado específico. Por exemplo, no grego, Zeus e Theo, significa o quê? Deus. Deus. Só que a gente adotou a palavra Theo para se referir a quem? Ao Deus Criador de todas as coisas, e Zeus, aquela figura grega, o deus grego lá do raio, o chefe dos deuses na mitologia grega. Mas o significado deles é a mesma coisa. Então a blasfêmia é uma palavra que significava essa ofensa que se realiza contra todo mundo. Ah, você é isso, vocês são aquilo. Então Paulo vai tratando, cuidado com os pecados que você comete no meio, na sociedade. Linguagem obscena, não mintam. Por isso que então, no verso 8, o Paulo fala então desses, ele elenca um outro grupo de pecados. Mas o que ele quer dizer é a mesma coisa. O que você tem que fazer? Você tem que renunciar, morrer, abrir mão, tanto daqueles desejos que estão lá só no seu coração, que só você sabe, com aquele seu comportamento que acontece no meio e na frente de todo mundo.
tem que haver uma transformação. Isso leva ao nosso terceiro ponto. Renúncia 3. Metamorfose. Já foi falado isso N vezes, mas aqui é a conclusão do argumento do Paulo, aqui, né, nesse texto aos Colossenses. Quando a gente olha para a palavra metamorfose, que é uma palavra grega, quando a gente vai olhar, por exemplo, na biologia, que ela tem um significado muito forte na questão da biologia, onde ela fica muito mais clara o que ela significa, é quando a gente olha para animais que, num determinado momento da sua vida, ele tem toda uma aparência, um jeito, um comportamento, e depois isso muda radicalmente. E o exemplo mais claro disso é o quê? Da larva, né? Daquele bicho feio, a lagarta, que é um negócio horroroso. Quem gosta de lagarta? Quem que gosta de lagarta? Que pega a lagarta e fala, ai, que coisa mais linda, ai, que lindinha essa lagarta. Ah, sempre tem alguém, né? O Eric falou que gosta. Muito bem, Eric. Você vai ser um cientista, então. Mas quando essa lagarta passa pelo processo de metamorfose, ela se transforma numa borboleta. Aí sim. Que coisa mais linda. Olha que graça que é a borboleta. Então, o exemplo mais clássico dessa transformação... Existem outros animais, tá bom? Existem muitos outros. Mas o que é mais comum para a gente é essa lagarta que vira uma borboleta. Essa lagarta que começa a comer, se enclausula lá numa cápsula. Ela continua sendo o bicho. O seu DNA, suas informações lá, são as mesmas. Inclusive, levaram a essa transformação. Mas quando a gente olha para o resultado dessa transformação, dessa metamorfose, a gente fala, parece outro bicho. Não lembra em absolutamente nada a lagarta. E o Paulo está falando disso. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós somos confrontados com os valores da natureza divina, do novo homem, quando nós somos confrontados e começamos a aprender e a entender tudo isso, o que é que precisa acontecer? Renúncia nas nossas vidas. Renúncia que vai levar a uma transformação, a uma metamorfose. Não dá para você conhecer a Cristo e continuar a mesma pessoa. Não tem como, vocês estão entendendo? Se antes o seu pecado era, se antes o que te deixava feliz era a sensualidade. Já viram fotos que a gente tem no Facebook hoje em dia? Fotos e tal, que a gente vê quantas transmitem muita sensualidade. Se antes o seu desejo, a sua vontade era sensualidade, era sexualidade, e nós não estamos falando que ela é pecado, mas num determinado momento ela é. Sexualidade, ela é permitida? Claro, dentro do casamento. Mas você entende então como é que essas coisas são? Paulo está dizendo, vocês antes eram assim, antes o que estava no seu desejo, no seu coração, eram essas coisas. Antes, quando você se reunia na sociedade, seja onde for, você era irado, você era malvado, você mentia, você planejava, você queria prejudicar as outras pessoas. Agora vem Cristo na sua vida, entram novos valores, entra um novo comportamento na sua vida. E qual é o resultado? O que precisa acontecer? Metamorfose. Olha só agora, qual é a direção, qual é o comportamento, a atitude das pessoas que conhecem a Cristo. Verso 12 a 17.
Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, presta atenção no significado dessas palavras. Eleitos de Deus, escolhidos por Deus. Está entendendo? Você foi escolhido por Deus. Não vou entrar nas discussões de teologias aqui, tá? Eu só estou lendo o que o Paulo escreveu. Você foi escolhido por Deus, santos e amados. Santo aqui no sentido de separado, tá? Não é no sentido de algumas religiões que a gente tem. Revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Agora vem uma parte aqui que é muito interessante. Suportem-se uns aos outros. E esse suportem-se aqui, a gente de repente escolhe o significado dela. Se a gente está bravo com alguém, eu vou falar, vou suportar fulano. Não aguento, mas a Bíblia diz que eu tenho que suportar. Mas o sentido principal aqui é de dar suporte, de ajudar, de sustentar. Vou acelerar a leitura aqui, tá bom? Você leia com tranquilidade na sua casa. Perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem-se também uns aos outros. Acima de tudo, isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Olha a mudança. Olha que diferença. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Meu irmão, você veio para a igreja hoje. Você venceu muita coisa para estar aqui. Tem uns irmãos que não conseguiram vir. E eu não vou entrar no mérito do porquê você não veio, tá bom? Não vou entrar no mérito. Você sabe porque você não veio hoje. Mas você que veio aqui, você venceu muita coisa. Você já está aqui. Preste atenção no que Deus tem para dizer para você. Do que Ele falou agora e do que vai falar, continuar falando nas salas que a gente vai estudar a palavra de Deus. Preste atenção. Faça, haja. Experimente, renuncie, para que a gente possa, de fato, experimentar a vontade de Deus. Quando a gente for estudar Romanos, a gente vai voltar e falar um pouquinho mais de metamorfose. Tá bom? E tudo o que fizerem, presta atenção agora para a gente encerrar. Seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Baixe sua cabeça mais uma vez, feche teus olhos. Deus bendito, nós te agradecemos porque no nosso país ainda temos a liberdade de te louvar e te adorar publicamente. Cuida, Senhor Deus, para que possamos aproveitar esse tempo e de fato sermos testemunhas fiéis e eficazes da Tua palavra. Continue a nos ensinar agora na escola dominical. Fica conosco, ó Pai, nós oramos por Cristo Jesus. Amém.